Oi, tudo bem com você? Estou passando rápido aqui só para te dar 7 dicas de como melhorar a sua produtividade. Vamos lá. Eu tenho essa tabela e eu preciso formatar de maneira rápida, sem perder muito tempo, tá? A primeira dica que eu te dou é use os formatos de tabela a seu favor. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é selecionar esses dados. Uma vez que eu selecionei, eu estou na página inicial e aqui eu tenho o grupo de formatar como tabela. Aqui eu posso escolher uma tabela ou um tipo de tabela, um padrão de tabela que mais identifique o meu trabalho. Eu vou escolher esse aqui, depois eu volto para falar de outras coisas. E aqui eu vou dizer que as minhas tabelas, ou a minha tabela tem cabeçalhos. Ok. Pronto. Eu acabei de fazer uma formatação, identifiquei a minha tabela, os meus dados, eles estão visualmente mais atrativos, tá? A segunda dica é use os formatos de número a seu favor. Olha só, esses números querem dizer alguma coisa. O que? Não sei. Aqui eu sei que é quantidade, porque está escrito, mas não sei quantidade. Enfim, não tem unidade monetária aqui, né? Eu tenho valor, mas eu não sei valor de qual unidade monetária, se é dólar, se é real, se é euro, se é a moeda que eu quero utilizar, ou seja lá o que for. Então, o que é que eu quero fazer aqui? Eu quero configurar esses números para que eles recebam uma identidade visual monetária. Então, o que é que eu faço aqui? Eu vou selecionar essa área, aqui eu vou em página inicial, no grupo de número eu vou clicar exatamente aqui em número e vou selecionar essa opção. Uma vez aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar isso como número, desculpa, moeda, e aqui eu vou deixar esse padrão. Ele já está dizendo, ó, ele vai ficar desse jeito, real, cifrão e o número. Só que no meu caso, eu não quero R como real, eu quero outra coisa. Então eu vou em personalizado. Aqui ele já está dizendo que o tipo que está aplicado é real e toda essa configuração aqui, independente das casas decimais, independente dos números antes da vírgula, ele vai aplicar esse padrão. Então o que eu vou fazer aqui? Olha só, deixa eu aproximar para você visualizar. Eu vou abrir aspas e vou dizer que isso aqui é unidade da federação, UNF, e eu vou colocar aspas novamente. Deixa eu tirar aqui o padrão, deixa eu tirar aqui o zoom para você ver. E aqui eu vou colocar OK. Pronto. Ele está dizendo que o UNF, que no caso aqui é a planilha, a unidade da federação, é a unidade da moeda utilizada aqui. Professor, mas lá no trabalho eu utilizo, por exemplo, franco suíço. Você pode configurar exatamente ali também, acabei de te mostrar. Aqui do lado eu vou colocar o padrão de número mais simples do que esse aqui. Então eu vou apenas fazer isso aqui. Ó. Vou clicar aqui, eu vou clicar em número, usar separador, sem casas decimais, OK. Eu vou colocar alinhado ao meio e centralizado. Perfeito. Terceira dica, sempre se atente à paleta de cores, ou seja, use uma paleta de cor. O que isso quer dizer? Olha só, geralmente você pega um trabalho para fazer e a empresa tem lá o seu padrão de cor. Exemplo, se você pega uma Pepsi, vamos falar da Pepsi. A Pepsi tem lá 3 cores predominantes, azul, vermelho e branco. Então, se você pega um trabalho da Pepsi para fazer, logicamente você vai ter que seguir esse padrão, azul, vermelho e branco. O nosso caso aqui, eu vou identificar essa paleta de cor de forma diferente. Como que eu faço isso? Eu posso vir aqui no layout da página e aqui no canto esquerdo da tela eu tenho os temas. Esses temas são as cores que eu posso aplicar em toda a minha planilha sem precisar ficar me preocupando com a área específica que eu vou aplicar. Então aqui eu posso escolher, por exemplo, esse cacho aqui, ó, ele está colocando a letra diferente, não estou nem clicando, tá? Estou passando só o mouse. Esse facetado tem um padrão diferente, ou seja, cada um já está configurado para uma coisa diferente. O que eu vou utilizar aqui, e é um que é bem leve, é esse aqui, ó, metropolitano. Ele já colocou. Só que eu também quero mudar a cor. Eu já mudei o tema, eu quero mudar a cor. Então, cor, eu estou em cores aqui, e eu vou colocar, vou ver qual cor aqui que mais se adequa. Se nenhuma dessas cores ainda ela tiver o padrão que você quer, então você recorre ao design da tabela e escolhe o padrão que mais se identifica ou mais identifica o seu trabalho. Eu vou utilizar esse aqui. A quarta dica é use estilos de célula, seja para cabeçalhos,
seja para uma área específica da sua planilha, seja para resumo, seja para o que for. Use estilos de célula. O que isso quer dizer? Olha para aqui. Eu tenho esse cabeçalho aqui, ó, vendas Sci-Fi, e eu tenho uma informação que identifica esses dados aqui. Eu estou dizendo que esses dados foram gerados aleatoriamente, apenas para mostrar para você as 7 dicas que eu estou lhe falando aqui. Ao invés de ter que me preocupar em como que eu vou formatar isso, eu posso utilizar os estilos de célula. Eu vou selecionar esse trecho aqui de A2 até G2, e aqui na página inicial eu vou clicar em estilos de célula, e eu tenho aqui um grupo de títulos, tá vendo? Tudo isso aqui é o grupo de títulos. Ah, Emerson, mas eu quero utilizar outro padrão. Fica a seu critério. Eu vou utilizar este grupo de título, que está sem uma borda inferior, e eu vou utilizar esse aqui. Perfeito. Só que esse texto também precisa ser identificado. Eu vou selecionar esse texto, e no estilo de célula eu vou dizer que ele é um texto explicativo. Ok? Pronto. Está quase pronto. Está quase pronto. A próxima dica que eu vou te dar é explore. Sempre explore. Desculpa. Use o pincel de formatação. Ok? Use o pincel de formatação. Essa dica é muito importante. Olha só. Aqui do lado você está vendo que eu tenho tipo, Enterprise, galáxia ou planeta, as 4 regiões predominantes, né? Leste, sul, oeste e norte. E eu preciso colocar esse padrão aqui. Ora, eu não tenho que fazer novamente, eu já tenho o padrão. É só trazer para cá. Então, olha o que eu vou fazer aqui. Eu vou selecionar essa área. Ah, professor, pode ser essa? Pode, desde que não seja de número. Tá? Eu estou falando de texto, então tem que ser uma de texto. Eu vou selecionar o cabeçalho mais 4 células e vou clicar aqui, ó, página inicial, pincel de formatação. Ele vai copiar esse formato e vai aplicar onde eu clicar agora. Eu vou clicar aqui e olha só, pronto. Eu já tenho o formato pronto e rápido. Eu vou fazer a mesma coisa para o próximo. Pronto. Eu usei o pincel de formatação ao meu favor. Veja que ele não virou tabela, ele só pegou o formato aqui. Tá? A próxima, e aí sim, é a dica que eu comecei a falar anteriormente e não continuei. Explore o layout da página. Quando eu falo do layout da página, eu falo tanto da guia quanto desses controles aqui, ó. Desses controles aqui, tá vendo? Explore. Isso aqui é muito útil quando você faz uma planilha. O que é que eu quero fazer? Eu quero agora preparar minha planilha para impressão. Então eu vou na página, layout da página, e aqui eu vou ter as configurações de imagem, a orientação da minha página. Muita gente tem dificuldade com isso aqui. Eu vou inserir uma coluna, reduzir a largura, e aqui eu vou fazer o seguinte. Primeiro, eu vou tirar as linhas de grade. Tirei as linhas de grade exatamente aqui, ó. Layout da página, grupo de opções da planilha, linhas de grade, eu desmarco exibir, tá vendo? Eu já tirei as linhas de grade. A segunda opção, eu vou tirar os títulos. Ela vai ganhar uma cara profissional, tá vendo como a planilha ficou mais leve, mais fluida? E agora eu vou colocar a orientação dessa página em paisagem. Pronto, perfeito. Ah, professor, quando eu for imprimir, eu não quero que saia isso aqui, o tipo, eu quero que saia daqui para cá. E aí agora eu vou para a área de impressão, eu posso definir ou eu posso limpar. No meu caso aqui, eu não vou fazer nenhuma coisa nem outra, eu estou falando para você explorar o layout da página. Então eu venho aqui na parte inferior da minha página e vou clicar exatamente aqui, ó. Exibir quebra de página ou visualizar quebra de página. E aqui a sua página vai ficar desse jeito. Eu vou colocar para exibir, para imprimir apenas isso. Eu não quero imprimir essa parte. Toda essa parte cinza não vai sair na impressão. Só vai sair na impressão tudo que está nessa linha azul aqui, ó, dentro dessa linha azul. Quando eu voltar para exibir normalmente a minha página, você vai perceber que vai existir uma linha que vai separar o que vai ser exibido, vai ser impresso, do que não vai ser impresso. E a última dica é a mais importante. Não exagere nos formatos. Eu já tive muita dificuldade com formato, tá? Muita dificuldade mesmo. Então, o que é não exagerar no formato? Exemplo, a sua letra não pode estar desproporcional. Geralmente, o meu cabeçalho, ele realmente tem que estar um pouco maior. Se eu tenho alguma explicação, ele tem que estar um pouco menor. E aquilo que eu falei nas dicas anteriores sobre o padrão de cor da sua planilha. Exemplo,
esse padrão de cor está seguindo uma escala cinza com tons azulados. Então eu não posso chegar aqui e fazer isso. Eu quero que o produto ele receba, por exemplo, a cor vermelha. Eu quero que os valores aqui fiquem em destaque, fiquem na cor azul escuro com a letra branca. Olha que coisa feia que vai ficar a sua planilha. Então não exagere. Siga sempre aquela dica que eu falei. Use a paleta de cor do seu trabalho a seu favor. Professor, eu peguei um trabalho do zero, eu não tenho uma paleta de cor. Quer um conselho? Use uma escala de azul ou uma escala de cinza. Existe uma fala que eu ouvi outro dia, uma frase que eu ouvi outro dia, que diz que cinza combina com tudo. Vai por mim, combina mesmo. Então, se você tiver com dúvida, usa um padrão simples. Vem aqui no formato de tabela, veja se algum desses aqui lhe interessa. Não esquece de visualizar o tema, se está dentro daquilo que é proposto. E tenha cuidado com a forma como você exibe os seus dados. Tudo bem? Essas foram as dicas de hoje. Espero que você aplique no seu dia a dia e encontre a oportunidade ideal para aplicar isso daqui e para expressar o seu conhecimento. Tudo bem? Boa sorte, até a próxima!